Capítulo 768. Procurou ajuda do Senhor louco? Você pode fazer isso? Quetoa ficou chocada com o que ouviu. Tendo sido punida e descobrindo que o seu adorador, German Sparrow, estava se tornando cada vez mais impressionante, ela não tinha mais dúvidas sobre o status ou as habilidades do Senhor louco. Ela até sabia que quando o Senhor louco a puxou através do uso de um item antigo, permitindo-lhe escapar da busca pelo conhecimento, ela percebeu que ele era uma existência pelo menos no nível do sábio oculto ou lua primordial. Porém, por certos motivos, ele não era capaz de interferir no mundo real, fazendo-a suspeitar que fosse um deus antigo que estava passando por um processo de despertar. As palavras da lua a deixaram surpresa pelo fato de o Senhor louco ter sido capaz de fornecer ajuda substancial aos membros do clube de tarô, e não ser apenas alguém que só poderia fornecer conhecimento ou puxá-los acima da névoa cinza. Por um lado, isso significa que em momentos de perigo, também posso orar diretamente ao Senhor louco por ajuda. Isso é mais ridículo do que qualquer ritual. Por outro lado, revela o fato de que o processo de recuperação do Senhor louco é mais rápido do que eu imaginava. Muitos pensamentos passaram instantaneamente pela mente de Quetoa. Audrey, Derek e companhia não ficaram tão surpresos. Eles mais ou menos procuraram a ajuda do Senhor louco no passado e até testemunharam o anjo sob esta grande existência. Vendo o olhar de todos pousar sobre ele, Enlil encolheu o pescoço enquanto levantava o queixo. Eu paguei um preço. Foi uma troca justa e igualitária. Troca justa e igualitária. A resposta imediata e eficaz de uma existência poderosa não tem preço. Quetoa não pôde deixar de responder interiormente. Ela não disse isso diretamente, porque também desejava aproveitar a oportunidade de tal troca justa e igualitária no futuro. Isso implicaria que ela teria uma vida adicional em comparação com outros. Force ficou bastante intrigada com a ênfase deliberada do Senhor Lua no princípio da troca justa e igualitária. Todos que procuraram a ajuda do Senhor Louco fizeram um pagamento correspondente. O Senhor Lua com certeza é um homem que se preocupa com sua reputação, não do jeito de um sanguíneo. Audrey avaliou seriamente as mudanças emocionais de Enlil que aconteceram em questão de segundos. À medida que a conversa continuava, a reunião de tarô lentamente chegou ao fim. Depois de retornar à Cidade de Prata, Derek primeiro relembrou os pontos fortes e fracos de um notário mencionados pelo Senhor enforcado. Então, mais uma vez se dirigiu às torres gêmeas que ficavam ao norte da cidade para selecionar um item místico. Ele não fez isso antes, porque sua condição não ficou estável depois de avançar. Estava preocupado que fazer contato com um item místico o levasse a perder o controle. Dentro da torre, Derek Berg listou seus requisitos após terminar a papelada. Ele viu uma lista filtrada de itens e obteve os documentos correspondentes que continham as informações. Depois de uma leitura cuidadosa e um período de observação, ele rapidamente reduziu as opções a duas. O primeiro foi o Anel de Cardi. Era antigo e de aparência simples, e era completamente preto como ferro. Era gravado com padrões escuros e complicados. Foi deixado para trás por um morador da Cidade de Prata há muito tempo. Poderia ajudar o usuário a impressionar um alvo, fazendo-o parar. Também poderia fazer com que os humanos comuns perdessem temporariamente a razão, ou poderia despertar as emoções e memórias ocultas de um monstro louco, permitindo-lhes entrar em um breve período de confusão em que não desfeririam nenhum ataque. O outro item era o rugido do Deus do Trovão. Foi obtido em uma cidade que estava em ruínas. Era bastante pesado e lembrava uma marreta. Era de cor azul escuro enquanto relâmpagos prateados giravam em torno dele. Segurar sua alça era como segurar o osso da perna de uma criatura.
Podia produzir sons que deixavam o inimigo com medo e caos durante o combate, como se um deus do trovão tivesse descido ao chão enquanto ele continuava rugindo. Cada ataque trouxe consigo uma destrutividade potente, sem falta de relâmpagos aterrorizantes. O efeito negativo do anel de Cardi foi que o usuário produziria, sem saber, outro eu. Portanto, era necessário receber periodicamente tratamento de um analista de Psique 1. Se houvesse algum tratamento omitido, isso poderia resultar no agravamento do problema, dificultando o tratamento. E, eventualmente, os dois eus entrariam em uma briga, levando à perda do controle. Em contraste, o rugido do Deus do Trovão não tinha tantos riscos latentes. Isso apenas tornaria o usuário um pouco irascível aos poucos. Contanto que alguém desabafasse periodicamente suas emoções, não haveria problema. No entanto, também teve outro efeito colateral. Em um ambiente completamente escuro, as chances de ser atacado por monstros terríveis das profundezas da escuridão eram de 100%. As chances de ser atacado são de 100%. Ao ver esse número, Derek ficou sombrio. Isso significava que muitos residentes da Cidade de Prata desapareceram por esse motivo. Eles eram os antigos proprietários do rugido do Deus do Trovão. Qual devo escolher? Gerar outro eu é assustador. Senhorita Justiça mencionou antes que isso é chamado de transtorno dissociativo de identidade. O rugido do Deus do Trovão não só tem um poder que afeta o estado do inimigo, mas também tem uma capacidade ofensiva bastante poderosa. Meu machado do furacão foi usado muitas vezes, então provavelmente será danificado antes do tempo. Posso produzir luz sozinho, então não preciso me preocupar com a escuridão absoluta. Derek pensou por um momento e apontou para a marreta azul escura. Eu quero o rugido do Deus do Trovão. Reticências. Rua Boquilund, número 160. Klein saiu de seu quarto principal e viu o mordomo Walter esperando por ele com algumas cartas convite em mãos. Senhor, há um total de 3 convites esta semana. Há uma sessão de chá da tarde na quarta-feira, um salão literário na sexta e um banquete no sábado. Eles foram enviados por... Klein ouviu com uma expressão calorosa antes de dizer com um sorriso: diga a esses convidados amigáveis que participarei. Tudo bem, senhor. Walter fez uma reverência e saiu do terceiro andar. Vendo a figura desaparecer da escada, Klein não pôde deixar de suspirar interiormente. Depois de mais uma semana de convites assim, será a minha vez de convidar meus vizinhos para um banquete ou baile. Ao repetir esse ato de convidar outras pessoas e ser convidado, entrarei realmente em seus círculos e serei recomendado por eles a figuras importantes em níveis ainda mais elevados. Poderei entrar em clubes diferentes. Tais recomendações são definitivamente estabelecidas com base na existência de riqueza suficiente. Uma pessoa sem nenhum valor não seria recomendada. Socializar na alta sociedade é verdadeiramente problemático. Levará pelo menos mais um mês antes que eu consiga fazer contato com pessoas que estiveram levemente envolvidas na grande poluição de Backlund. A igreja é mais fácil. Enquanto houver doações e piedade suficientes, poderei entrar e sair livremente para ouvir as pregações do bispo. Claro, isso é baseado na premissa de que eu passarei na investigação. Se tudo correr bem, poderei descobrir o cronograma de rotação dos guardiões e encontrar uma chance de ir atrás do portão Chanes. Klein controlou seus pensamentos enquanto instruía seu valete, Richardson, a trazer-lhe o casaco, o chapéu e a bengala. De acordo com sua programação, ele iria ao Grande Teatro Real para ver a peça mais popular dos últimos tempos, O Anel do Traidor. Isto não era apenas para entretenimento. Era entender as peças populares, as músicas famosas e os romances populares.
Só então ele poderia ter um tema comum de conversa nas diversas reuniões da alta sociedade. Ser um cavalheiro popular deve ser cansativo. Por trás de uma apresentação de 1 minuto estão 10 anos de trabalho árduo. Reuniões sociais como essas são realmente exaustivas. Enquanto Klein satirizava, ele permitiu que Richardson o ajudasse a vestir um casaco antes de se sentar em sua luxuosa carruagem de 4 rodas. Ele se dirigiu ao Grande Teatro Real no Burgo Oeste, onde tinha um camarote luxuoso só para si, e assistiu O Anel do Traidor. É diferente da televisão e do cinema. A atuação de uma peça é mais exagerada e impactante. Sim, isso é determinado pelo ambiente de atuação. A história não é ruim. Mas por que parece familiar? Não me diga que é uma história adaptada das obras do Imperador Roselli. Provavelmente são atores famosos. Os jornais já os mencionaram antes. Dizem que eles são muito populares, assim como as celebridades da Terra na era da internet. Enquanto eu participar das reuniões da alta sociedade, definitivamente terei a oportunidade de conhecê-los. Enquanto Klein assistia à peça, ele habitualmente satirizava interiormente. Reticências. Burgo Sherwood, na bilheteria de um grande teatro. Melissa, que finalmente teve sua vez, empurrou as notas e moedas pela janela do estande e disse: O Anel do Traidor. 2 ingressos. 15 horas de domingo. Reticências. Depois de assistir O Anel do Traidor, Klein sentou-se em sua carruagem enquanto tomava uma xícara de chá preto e recebia os jornais vespertinos que Richardson havia comprado. Ele primeiro folheou a coluna de críticos da peça e encontrou comentários de alguns críticos profissionais. Ele comparou as avaliações deles com as suas e gradualmente formulou uma experiência única e profunda. Sim, pelo menos é o suficiente para enganar aquelas senhoras e senhores. Depois que Klein terminou seu dever de casa, ele leu os jornais tranquilamente e ficou surpreso ao encontrar uma notícia. Os 10% das ações da companhia de biques de Backlund foram vendidos. Mais perguntas não serão atendidas. Está feito. Ao publicar esta notícia, significa que o Sr. Isengard já recebeu o dinheiro. Klein ficou encantado antes de franzir a testa ligeiramente. Seu olhar pousou no ponto de exclamação no final. A informação era de fato o que ele e Isengard e Stanton haviam combinado antes, mas ele descobriu que o ponto de exclamação era bastante agressivo para os olhos. Tal afirmação não precisa de ponto de exclamação. O Sr. Isengard é uma pessoa que presta atenção aos detalhes. Ele não daria rédea solta aos papéis. Deixou deliberadamente a exclamação para passar uma mensagem? Ele está dando um aviso? Enquanto ponderava, Klein de repente percebeu algo. Os 10% das ações que Isengard Stanton vendeu são obviamente de Sherlock Moriarty. Com o caráter do primeiro, ele não venderia sem motivo. De certa forma, isso significa que Sherlock Moriarty ou seu procurador retornaram a Backlund. Portanto, uma das facções da família real que estava envolvida com a grande poluição de Backlund percebeu esta situação e começou a monitorar o detetive Isengard Stanton, na esperança de capturar a pessoa que se dirige para reivindicar o dinheiro. Como devo conseguir o dinheiro? Klein pareceu ler naturalmente os jornais quando começou a considerar seriamente a questão pertinente. Nota: 1. Nome antigo para psiquiatra. Ponto.